Olá, bom dia. Nós estamos novamente aqui no culto Mulheres de Atitude. É um prazer receber você aqui no nosso canal. Eu tenho certeza que Deus tem ministrado ao teu coração todas essas semanas e não será diferente nesse dia. Deus tem um mover especial para você hoje, uma palavra que está na agenda do céu para o teu coração nessa data. Eu tenho certeza que hoje Deus marcou um encontro contigo. Mas eu sei que esse encontro não é só para você. Você também pode compartilhar esse encontro com as suas amigas. Então, manda agora o link do nosso canal, desse culto, para as suas amigas. Eu tenho certeza que vai alcançar muitos outros corações. Eu quero te convidar agora a adorar a Deus conosco. Porque eu tenho certeza que algo diferente vai acontecer na tua vida hoje. Vem com a gente. Amém, minha irmã. O seu pai está aí. Ele está olhando para você. Então começa a falar para ele: Senhor, o meu coração está aberto. O meu coração está aberto para que o Senhor fale comigo. Para que o Senhor ministre ao meu coração. Faça desse lugar onde você está nesse momento um ambiente perfeito para adorar o Senhor. Não deixe que as distrações façam você perder esse tempo precioso com o seu pai. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Com licença, eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Escuta ele te dizer: sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu. Ele foi aquele que escolheu ficar. Mesmo quando todos te abandonam, ele diz: eu sou contigo, minha filha. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel. Ele é sua força. Escute isso. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. Só chamar. E não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Diga isso. Aquele que acalma o vento,
aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. Ele derruba as muralhas, Ele faz milagres na tua vida. É o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que Ele está olhando para a sua causa, Ele está olhando para você e vai te ajudar. O Deus que derruba as muralhas. Eu acredito agora que o Senhor está entrando com providência na sua casa, minha amada, e está fazendo milagres na sua vida, e está dizendo: não temas, porque eu sou o seu Deus. Deus já fez um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Vamos dizer isso mais uma vez. Deus já fez um caminho aberto pelas águas. Ah, minha amada, enquanto você canta isso, o milagre vai sendo gerado na tua vida. O escape que você precisa está na mão do seu Pai. O seu Abba está aqui, Ele está trazendo. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Esse é o seu Deus. Esse é o seu Deus que mesmo em meio à tempestade te chama para andar. E a voz que acalmou os mares te chama: filha amada, vem. Confia somente, eu sou o seu Deus. Ah, minha amada, se as ondas estão altas, se o vento é forte na sua vida, creia. O seu Pai, Ele te olha, Ele te vê e Ele te toma pela mão direita e diz: não temas, não temas, minha filha, porque eu te ajudo. Eu estou contigo, eu sou o seu Deus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Vamos dizer todas. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és
Nós vamos declarar essa canção do início. Gere ela com fé, diga: se o sol se pôr e a noite, diga isso, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, Ele te pega pela mão, me traz à tona pra respirar, e Ele te faz andar, Ele te faz andar sobre as águas. Oh, tu és fiel, tu és fiel, tu és o Deus da minha salvação. Oh, tu és o meu dono, minha paixão. Tu és tudo pra nós, minha canção e o meu louvor. Vamos nos unir aos anjos e vamos cantar aleluia ao nosso Rei. Aleluia, aleluia. Aumenta o volume da sua voz e diga: aleluia, aleluia, aleluia. Mais uma vez, aleluia, aleluia. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Declare isso, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, tu és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, glória a Deus, Senhor. Que atmosfera maravilhosa, Senhor, na Tua presença, Senhor. Oh, meu Pai amado, eu te peço para que essa mesma atmosfera invada o lar das Tuas filhas, Senhor. Cobre elas com o Teu sangue, visita cada lar, Senhor. Esses corações sedentos e necessitando, Senhor, de algo da Tua parte, Pai. Pai, cobre Tuas filhas com o Teu sangue, traz à existência, Senhor, aquilo que elas vêm te pedindo. Senhor, abençoa o coração das Tuas servas. Tudo aquilo que estiver fora do lugar, Senhor, vai colocando no lugar, Senhor. Trazendo esperança, conforto e principalmente a Tua presença, Senhor. Pai amado, o Senhor é santo. Visita, Senhor. Faça com que elas sintam, Senhor, toda
toda essa atmosfera que aqui nós estamos, Senhor. A Tua presença genuína, a Tua vontade e o Teu querer sobre as nossas vidas, Senhor. Oh, Pai, guarda esses lares, sustenta, Senhor, as Tuas filhas na Tua presença, Senhor. Dá a elas oportunidade de experimentar a Tua graça, o Teu querer sobre a vida delas, Senhor. Vai livrando elas de todas as artimanhas do inimigo, Senhor. Oh, Pai amado, abre a mente e o coração delas para que elas possam sentir, entender tudo que for feito aqui hoje, Senhor. Que elas possam ser renovadas, Senhor. Que elas possam sentir a vontade arder no coração delas, Senhor, de estar cada vez mais na Tua presença. Eu entrego, Senhor, a vida dela nas Tuas mãos, Senhor, crendo que o Senhor está operando um milagre aqui, está operando um milagre lá, em cada lar que aqui, Senhor, estiver representado, Senhor. E te peço, oh Pai, que possamos ter testemunhos, Senhor, das Tuas filhas sendo alcançadas aonde elas estiverem, Pai. Eu te peço isso e entrego tudo nas Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Em 2 Coríntios 9, 6 fala: digo isto, que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Mas aquele que semeia com abundância ceifará. Assim como na agricultura, o agricultor, ele semeia com fé e com esperança da grande colheita. Eu quero incentivar você a semear hoje com generosidade no seu coração, com fé e com esperança. Que tudo aquilo que você semear hoje, você também há de colher, não só na sua vida, mas na vida dos seus filhos, na vida das pessoas que te cercam. Que hoje Deus ele possa colocar no seu coração a semente certa para que você possa colher em abundância conforme aquilo que está no seu coração. E que hoje o seu coração esteja cheio de generosidade, de fé e esperança daquilo que o Senhor vai fazer na sua vida e através da sua vida. Nós temos aqui o QR Code, o Pix, para que você possa fazer a sua grande semente. Amém? Que Deus abençoe. E que nesse momento agora, que você está se preparando para semear no reino de Deus, numa terra fértil, eu quero orar por você. Pai amado, Pai querido, Deus, o Senhor é aquele que sonda e conhece o nosso coração. E eu venho te pedir, ó Deus, que o Senhor venha derramar bênçãos infinitas sobre a vida dessas mulheres, Senhor, que hoje estão semeando aqui. E se por acaso, Senhor, tiver algum homem assistindo também e sentir o desejo no seu coração de semear neste lugar, Senhor, que o Senhor possa derramar ainda mais bênçãos sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre tudo aquilo que eles chamam de seu. E Pai, se porventura tiver alguém que está desempregado, que portas de emprego venham ser abertas, Senhor, para que eles possam também ter um momento de contribuir para o Teu reino, para a sua casa. Abençoa todos nós, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Nós estamos aqui recebendo da parte de Deus, adorando o nome dEle, aquele que é digno de todo louvor, de toda exaltação. Nós estamos aqui por causa de Cristo, mas também por causa de você. Porque nós entendemos que o Senhor tem um propósito de transformar a sua vida. E é por isso que semanalmente nos dedicamos a entregar algo para você de valor. Porque sabemos que isso transforma a vida de pessoas. E eu sei que Deus já está falando com você aqui, através das canções, da palavra, das orações que estão sendo feitas. Eu quero convidar você a ficar um pouquinho mais aqui com a gente. Se você ainda não compartilhou esse link do nosso canal com as suas amigas, faz isso agora, enquanto a gente está lendo aqui o texto da Bíblia. E eu quero dizer que Deus tem algo muito específico para você nesse dia. Eu creio que para você hoje será uma manhã de reconstrução na sua vida. Talvez exista algo dentro do teu coração que você tem pedido ao Senhor para Ele reconstruir. Eu não sei qual é o nome disso. Pode ser a sua família, pode ser
a sua área financeira, pode ser suas emoções, ou até mesmo algo relacionado à sua saúde. Eu tenho certeza que o Deus que está presente aqui nesse lugar, também está presente aí na sua casa. E Ele é livre para operar nesse momento aqui em nossas vidas e também aí com você. O nosso Deus está aqui e aí com você. Eu quero convidar você, então, a abrir a palavra de Deus, lá no livro de Neemias, o capítulo 1, nos versículos de 1 a 11. Diz assim a Bíblia: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Eles são os teus servos, o teu povo. Tu os resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe benevolência deste homem. Nessa época eu era copeiro do rei. O que Neemias está fazendo aqui? Qual foi o chamamento de Deus para Neemias aqui nessa história? O chamamento de Deus para ele era para reconstruir os muros de Jerusalém. E obviamente, para você reconstruir alguma coisa, você precisa de instrumentos, de ferramentas específicas para fazer essa obra. Mas antes de perguntar para você o que realmente Deus usou nessa obra para fazer essa reconstrução das muralhas, eu preciso te dizer que existe um instrumento principal que Deus usou. Para Deus fazer a obra dele, a primeira coisa que ele vai usar são pessoas. Não há como fazer uma obra de reconstrução sem pessoas. Não adianta você ter excelentes ferramentas se não tem pessoas capacitadas para usar essas ferramentas. E Deus, ele atenta muito para esses detalhes. O livro de Neemias, ele vai tratar do retorno do povo a Jerusalém e a reconstrução de toda a cidade. Ao longo dos 13 capítulos, nós vemos aqui um esforço de todos os lados para que essa cidade fosse reconstruída e se tornar, enfim, um lugar bom, seguro para todas as pessoas. E ao saber que Jerusalém estava sendo reconstruída, mas que a cidade não possuía muros para proteger a todos, Neemias, que era um hebreu que estava ali na Pérsia, pede a Deus para que ele seja capaz de auxiliar, então, na proteção dessa cidade. Deus ouve essa oração que ele faz. E ele chega, então, até o rei persa Artaxerxes para pedir, então, uma autorização para ele poder, então, sair do lugar onde ele estava para ir até Jerusalém. Então é concedido para ele não apenas a autorização para ele ir, mas também todo o material que ele vai precisar. Para dizer para mim e para você que quando existem pessoas disponíveis, Deus provê todas as coisas para que uma reconstrução seja feita. Obviamente, como toda obra de reconstrução, de construção, vai existir oposição. Para tudo que você vai fazer na vida, você pode ter certeza, existe um inimigo que vai tentar se levantar para impedir que o projeto de Deus avance.
Mas Neemias não ligou para isso. Ele permaneceu focado nessa obra. Portanto, nesse livro nós vamos observar os esforços de Neemias e do povo de Israel para tornar essa cidade um lugar seguro, mesmo diante das afrontas dos inimigos. Além disso, a gente vai acompanhar o empenho de Neemias em conduzir os israelitas também a viver uma vida de amor e devoção ao Senhor. Quando nós conhecemos a história toda do livro de Neemias na Bíblia, a gente logo vai admirar a sua personalidade, porque ele era um homem justo e fiel a Deus e um excelente líder. Seus diários pessoais formaram uma base para esse livro bíblico que vai levar inclusive o próprio nome dele, Neemias. E dentro dessas histórias tão valiosas que nós temos aqui, é nesse contexto que Deus vai aplicar para mim e para você um movimento de reconstrução na tua vida. Deus vai usar a história desse homem para falar contigo. E nós vemos aqui que Deus teve misericórdia do povo dele e usou o filho amado dele, o filho fiel dele para ajudar nessa obra. Nós temos aqui, existe uma relação de divisão aqui do reino do sul e o reino do norte, que seria Israel e Judá. E nós sabemos aqui que o povo estava vendo um problema muito grande. Eles estavam, de fato, havia poucas pessoas que restaram ali em Jerusalém após o exílio. Eles estavam vivendo uma miséria, vivendo o prejuízo dos seus próprios pecados. E qual era a importância desse muro ali para as pessoas? A importância do muro é porque o muro ia restaurar o quê? A dignidade deles, ia colocar eles em lugar de segurança, ia proteger eles da invasão dos inimigos. E qual é a situação de Neemias diante disso? Ele estava protegido numa grande fortaleza, comendo ali do bom e do melhor. Mas ele abriu mão do conforto para viver o confronto de uma batalha. Eu creio que existem momentos na vida da gente que o Senhor, Ele de fato nos tira do nosso lugar de comodismo e nos leva para um lugar de confronto. Para a gente de verdade ajudar as pessoas a viverem uma coisa chamada transformação de vidas. Nós vivemos um tempo hoje em que as pessoas elas estão muito preocupadas consigo mesmas. Elas estão preocupadas com seus próprios interesses, em enriquecer, em angariar fundos, em ampliar os seus territórios, em ter e até mesmo em ser alguma coisa. Porque não há problema nenhum nisso. Mas eu preciso dizer para você que quando todo o foco da sua vida gira em torno de você mesmo, você está vivendo uma existência medíocre. E não é isso que Deus tem para mim e para você. E Neemias é o próprio exemplo disso. Ele não estava em perigo, ele estava confortável onde ele estava ali na Pérsia. Mas ele quis abrir mão disso, sabe por quê? Porque ele se lembrou. Eu pertenço a um povo. E esse povo está sofrendo. Como é que eu posso ficar feliz com o meu povo sofrendo? E esse sentimento que Deus quer gerar no nosso coração. E o tema que Deus quer trazer para você nesse dia de hoje, nesse culto é que Deus quer levantar mulheres preparadas para a reconstrução. Mulheres preparadas para a reconstrução. Elas vão trazer consigo o choro do quê? O choro da compaixão pelo outro, pelo perdido. A Bíblia fala que Neemias, quando viu a situação do seu povo, quando ele ouviu falar da situação do seu povo, o que aconteceu com ele? Ele começou a chorar. A pergunta que Deus faz para nós é: nós por vezes ficamos tão focados em realizar o nosso próprio trabalho, em realizar com as nossas próprias mãos aquilo que Deus deu para a gente para fazer, e a gente fica tão interessado em promover o nosso próprio crescimento, que por vezes nós esquecemos daqueles que estão perto da gente, o próximo. Deus lembrou a Neemias dos seus compatriotas. Ele poderia muito bem ter se esquivado dessa missão, mas ele pensou que ele poderia ajudar aquelas pessoas. Quem sabe um lugar estratégico que Deus te colocou hoje, uma posição estratégica que Deus te colocou hoje, não vai ser essa posição que vai promover a transformação na vida de alguém. Pode ser que eu esteja falando com pessoas aqui nesse momento, que fizeram até uma oração a Deus, dizendo assim: meu Deus, usa a minha vida para um bom propósito. E você está se perguntando em quê? Olha Deus te dando respostas aí.
Você já está em um lugar específico, em uma geografia, com pessoas conectadas a você, com uma situação financeira, seja ela boa ou ruim, não importa. Mas eu quero dizer para você que você já tem dentro de si todas as condições adequadas para exercitar aquilo que o Senhor deu nas tuas mãos para fazer. Neemias conseguiu revelar o seu profundo amor por Jeová, se entregando a essa missão. Mas a Bíblia fala que ele não vai para essa missão de qualquer jeito. Ele fica orando 4 meses, que ele gastou em luto, de oração, de jejum. E só depois dos 4 meses é que ele se levanta para de verdade ir até a autoridade, o rei daquela cidade, para pedir permissão para sair dali e de fato fazer a obra. Você precisa entender que não dá para reconstruir uma coisa do nada. Eu quero reconstruir, ponto. Não é assim. Você precisa definir estratégia. Você precisa colocar um plano diante de Deus. Apresenta ao Senhor a tua causa. Aquilo que dói em você. Aquilo que precisa ser reconstruído. Mostre para Deus. Mas também peça a Ele para que te dê uma estratégia. Para você fazer a obra da maneira não que você quer. Mas da maneira que o Senhor deseja. Neemias, ele tinha uma posição importante a zelar. Ele era oficial na corte do rei. E ele também não podia pôr a perder a sua posição naquele lugar. Ele tinha uma posição importante, ele era o copeiro. Ele era simplesmente alguém que experimentava a comida antes de chegar na boca do rei. Ele era alguém era um braço de muita responsabilidade e de lealdade. Ele também não podia pôr a perder o seu cargo ali. Então ele precisava se mover com muita sabedoria. E Deus hoje quer falar contigo, minha irmã. Você precisa se mover em sabedoria para fazer a obra da reconstrução. Às vezes nós nos movemos para fazer reconstrução apenas debaixo de uma tristeza. E quando você só faz tudo baseado na emoção e na tristeza, você não vai conseguir ter um plano bom. Você não vai conseguir executar o plano da forma de Deus. Por isso, você precisa parar agora e começar a refletir aonde você quer chegar. O que você pretende com esse plano de reconstrução? A quem esse plano vai dar para quê? Esse plano vai dar glória para quem? Quem está envolvido nesse plano? Quem você precisa trazer para esse plano? Neemias só saiu do lugar depois que ele conversou com o seu rei. E a Bíblia vai falar que quando ele se colocou diante do rei, e o rei achou que ele estava esquisito, tristonho, possivelmente não era esse o perfil dele, porque se o rei viu que tinha alguma coisa diferente, é porque ele estava de fato diferente. E a Bíblia vai falar que aquele rei apoia o plano de Neemias. E também não só apoia, autoriza, mas também dá o recurso para ele poder executar a obra. Não tem problema nenhum você pedir ajuda. Não tem problema nenhum você pedir conselho. Porque sozinho a gente não consegue ir longe. Mulheres preparadas para reconstrução, elas também trazem consigo a certeza de que não tem como fazer obra sozinho. Deus sempre vai levantar pessoas para ajudar a gente. Quem anda sozinho pode até ir mais rápido, mas não vai conseguir ir muito longe. Você precisa se colocar nesse lugar. De que Deus, Ele atrai pessoas para perto de você. E você está meio que viajando na maionese e não está entendendo. Por que essa pessoa está perto de você? Por que Deus colocou essa pessoa conectada comigo? Tem um propósito aí. Então fique ligada nisso. Quando Deus começa a trazer pessoas específicas para você, é porque Ele de fato está querendo liberar um propósito para você executar naquele tempo, naquele momento. E não importa em que época da sua vida você esteja. Pode ser que você até se veja num quadro pouco favorável para a execução de um projeto.
Mas só no fato de você estar disponível para Ele, com o coração leal, fiel ao Senhor, entregue, rendido a Ele, Deus vai levantar pessoas de um lado e de outro para ajudar você a executar isso. Existe uma frase do Hudson Taylor, que foi um missionário cristão na China, que ele fala assim: todos os gigantes foram homens fracos, que fizeram grandes coisas para Deus, porque eles contaram com o seu poder e a sua presença para estar com eles. Gente inteligente, pessoas que estão ligadas na presença, elas sabem muito bem disso, que elas não vão conseguir fazer nada sozinho, porque a obra de Deus, ela é feita por pessoas, no plural. Mulheres preparadas para a reconstrução, elas compreendem também e trazem consigo a certeza de que a obra não pode parar, mesmo que esteja vindo oposição de todos os lados. E foi exatamente assim com Neemias. Minha querida, aprenda a trabalhar com oposição. Uma coisa Deus já me ensinou. Quando levanta oposição, possivelmente é porque você está no lugar certo. É porque o propósito é grandioso e é de Deus. Porque uma coisa sempre falam para você, né? Que ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto. Não é isso? Todo mundo diz isso para você. Falta só você acreditar. Sempre vai existir o peso da oposição, mas uma coisa eu também aprendi com a oposição. A oposição, ela também é um sim de Deus para aquilo que você está fazendo, mas também é algo muito positivo para você, porque vai aperfeiçoar o teu caráter. Ela vai tornar você mais forte. Você pode ter certeza, nos momentos mais difíceis, nas maiores oposições que você enfrentou na tua vida, para pensar se não foi nessa fase que você mais se fortaleceu como pessoa, como crente, como mulher de Deus. Porque a oposição, ela te faz crescer. E não foi diferente assim com o nosso querido Neemias. A Bíblia fala que ele estava pronto ali para contra-atacar, mas ele decidiu que ele não ia parar de trabalhar. É ferramenta na mão trabalhando e espada na outra. Ou seja, é a força do teu braço trabalhando para Deus e você ligado com a espada da palavra, com a palavra profética. Deus mandou avançar. Então é aqui, ó, habilidade dupla. Eu vou na palavra profética, mas eu também vou aonde? Não paro de trabalhar, eu vou na força do braço do Senhor, porque Ele está comigo. Você não pode parar diante da oposição. Não pode parar porque começou a ficar difícil. Sabe por que nós temos um movimento de muito esvaziamento de pessoas nas igrejas? Porque quando a coisa começa a ficar difícil, elas começam a fugir. E nós não somos daqueles que vão retroceder, nós somos daqueles que avançam. É isso que Deus tem para nós. Você não é mulher que retrocede. Você não pode ser conhecida como alguém que retrocede diante da dor ou que paralisa diante da oposição. Você precisa se levantar em Cristo, na força do Espírito Santo. Não importa o que estão falando, não importa o que estão fazendo, o que importa é quem você é diante do Senhor. A sua essência não pode ser abalada pela oposição. Neemias tinha isso muito claro no coraçãozinho dele. Ele permaneceu ali no seu trabalho. E uma coisa muito legal é que Neemias, por ser um bom líder, ele também não permitiu que a desmotivação entrasse no coração das pessoas que estavam ali trabalhando. Porque é muito natural, diante da oposição, você desanimar. Você ficar desmotivado. Você ter vontade de desistir. Você pode até pensar em desistir, mas não vai. Você vai tomar a decisão de não desistir. Você vai tomar a decisão de continuar avançando. Porque mulheres preparadas para reconstrução, elas têm consigo a certeza de que a fidelidade no serviço atrai o respaldo e a promoção. Isso é poderoso demais. O texto vai dizer assim, no versículo 11. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. É alguém que está falando aqui que é fiel a Deus. Faze que hoje esse teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência desse homem. Nessa época eu era copeiro do rei. Ele está dizendo aqui o que ele era antes. O texto, ele vai levar a gente para um outro lugar depois. Quando você dá um salto
E você vai lá para o capítulo 5, segura aí que eu vou te contar uma coisa muito especial de Deus para a tua vida. Neemias, ele era o copeiro do rei. Ele era responsável por preparar a mesa para as refeições. Ele experimentava bebida para evitar que o rei fosse envenenado. Neemias era uma pessoa de muita confiança. E embora a tarefa de Neemias fosse simples de ser executada, ela chama atenção por causa do caráter e do comportamento que a pessoa tinha que ter de integridade para executar essa função. Deus não vai chamar pessoas para obras grandes que não têm integridade para carregar a função. O grande diferencial de um copeiro é que ele era uma pessoa de confiança. O rei tinha total confiança nesse copeiro. Só que o texto do capítulo 5, se você virar um pouquinho para frente, versículo 14 e 16, vai dizer assim: ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho nesse muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho e não compramos nenhum pedaço de terra. Neemias continuou firmemente ali no seu projeto de fazer a reconstrução dos muros. Mas o texto é muito claro ao dizer para nós, a Bíblia vai contar para nós que depois dessa época em que Neemias, ele entra na função, ele entra na obra da reconstrução dos muros como copeiro do rei, mas de copeiro do rei ele se torna governador. Certo dia o irmão de Neemias avisou que o povo hebreu estava sofrendo na região de Jerusalém. O copeiro fica triste por causa disso, jejua a Deus. Ele decide pedir permissão a Artaxerxes para liberar ele. Muitas pessoas às vezes se limitam porque elas acham que não tem talento, nem estudo, nem capacidade humana para realizar coisas grandes. Mas aqui nós vemos um homem cujo propósito principal era tão somente ser alguém de confiança. Ele só era alguém de confiança. O resto Deus foi dando para ele no caminho. Mas a tarefa não foi fácil. Neemias teve que ele se juntou com Esdras, que ajudou também não somente a promover a reconstrução da obra como um todo, mas também uma reforma espiritual que conduziu o povo para esse lugar de devoção a Deus. Igualmente, Neemias liderou a construção do muro de proteção da cidade. Mas nesse interim, ele foi perseguido por outros povos que não queriam que o sucesso da construção acontecesse. Ele ficou debaixo de acusação de pessoas. Todavia, a edificação ficou pronta em 52 dias. Mas o desafio de Neemias foi cumprido debaixo da proteção de Deus. O que Deus quer falar para nós, minhas irmãs queridas, é que a fidelidade no serviço vai atrair a promoção de Deus para a sua vida. Com o pouco que você tem aí nas mãos, só pelo fato de você ser quem você é, só por causa da sua essência, Deus vai fazer. Você está recebendo aí? É a essência. Eu me lembro de quando eu era bem pequena. E eu queria conhecer a pessoa do Espírito Santo, sabe? E eu conversava muito com Deus. Eu falei assim: Senhor, eu quero conhecer o Espírito Santo. E Deus começou a usar pessoas para me conectar com o Espírito Santo. Até que eu conseguisse, por mim mesma, encontrar esse caminho, sabe? E eu me lembro que, às vezes, algumas orações, algumas reuniões de oração que eu ia, elas me assustavam, porque era algo muito diferente daquilo que eu estava acostumada a ver. Porque eu fui gerada num ambiente religioso muito conservador. Então, quando eu via as pessoas tendo experiências com Deus, aquilo mexia demais com o meu coração. Mas, de alguma forma, eu me sentia atraída por viver aquele mesmo movimento de contato com a pessoa do Espírito Santo. E eu entendi que o Espírito Santo é Deus. E que Ele quer se relacionar comigo e com você. E eu me lembro que, na minha pequenez, eu falava com Deus. Na minha infância ainda falava com Deus. Senhor, eu quero que o Senhor faça algo através da minha vida. Me usa para alguma coisa, Senhor. E eu me lembro que eu abri o livro de Jeremias.
tão pequenininha. E Deus falava assim com Jeremias: eu te chamei desde o ventre da sua mãe. E eu pegava aquilo. Ele me chamou desde o ventre da minha mãe. Eu tomava, é para mim isso. Tudo que eu lia na Bíblia eu tomava para mim. Tudo aquilo que eu orava, eu tomava para mim. Eu entrava em um lugar em que as pessoas estavam orando. E eu timidamente, porque eu sempre fui muito tímida, eu ficava escondida na parede ouvindo aquelas orações. Mas quando Deus quer te achar, Ele te pega até escondida num canto de uma parede. E quantas vezes eu estava em um lugar anônima, era só mais uma ali no meio, e alguém se voltava e falava alguma palavra profética sobre a minha vida. E que me dizia assim: você vai pisar em lugares que você jamais pensou em pisar. Eu pegava aquela palavra. Eu só tinha um entendimento. Eu precisava só ser íntegra. No fundo, você descobre que você precisa de bem pouco para poder reconstruir alguma coisa. Porque o mais Deus vai te dando no caminho, sabe? Minha linda, você pode se achar muito incapaz aí na tua casa agora. Mas eu quero dizer que Deus se agrada da tua integridade. Ele se agrada do teu coração. E é esse coração de pessoa de confiança que Ele vai usar para mudar o mundo. E quando eu falo de mundo, é o lugar onde Deus te inseriu. Que pode ser 5 pessoas, mas pode ser 1 milhão de pessoas. Porque a semente do reino de Deus é assim mesmo, é um fermentinho que você joga no lugar e você não sabe o que pode dar dali. Pode ser um bolo pequeno, mas pode ser um bolo imenso. Nós não sabemos. Eu não sei para onde Deus vai te levar. Deus não me dá a conhecer isso. E se você perguntar sobre mim, eu digo também que não sei. Mas de uma coisa eu sei. Eu quero todos os dias me apresentar diante do meu rei como uma copeira de confiança. Eu quero que o meu rei se agrade de mim. Eu quero que ele olhe para mim todos os dias e fale: eu me agrado dessa minha copeira. Eu me agrado da minha serva. Não é sobre um lugar, não é sobre uma posição que Ele vai te colocar. Porque eu entendo que as posições, elas são resultado da sua caminhada com Deus. E você não deve nem trabalhar pensando nas posições. E se você está sendo tentada a isso, foge disso, porque isso é um embaraço de Satanás para você. Mas trabalhe todos os dias com o coração do copeiro de um rei. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Você vai ver até onde Ele pode te levar. E Ele vai fazer isso. Eu quero orar por você agora. Para que a palavra do céu, que já foi liberada sobre cada um de nós aqui, sobre você que está sentado aqui, sobre você que está na sua casa, ela vai alcançar a tua vida nessa hora de uma forma tão poderosa, que você vai perceber o Senhor te tirando, te pinçando do lugar onde você está agora, e colocando você agora em um lugar estratégico. Eu estou ministrando para você aqui, para essa câmera, mas eu confesso a você que eu não vejo mais essa câmera. O que eu consigo enxergar aqui, eu estou vendo aqui pessoas indo para lugares diferenciados, pessoas entrando em empresas que elas jamais pensaram em entrar em toda a sua vida, pessoas saindo das suas casas com malas, passaporte na mão, entrando em aviões, indo para países que jamais pensaram antes em ir, em pisar os seus pés. É isso que eu estou vendo agora diante dos meus olhos. Eu começo a ver pessoas em situações acamadas em um hospital, sendo devolvidas para suas casas agora e sendo enviadas para missões, sendo enviadas para ver coisas extraordinárias que nunca viveram. Eu consigo ver você falando para pessoas que você jamais pensou em falar em toda a sua vida. E numa linguagem intelectual que para você humanamente é impossível te ver nesse lugar. Mas eu consigo enxergar isso. Pela fé eu enxergo isso. Pela fé, eu vejo você sendo devolvida para um lugar de onde você foi tirada. A força, por causa do peso da oposição. Pela fé eu vejo isso. Pela fé eu vejo você sendo devolvida em honra para um lugar.
E eu sei que Deus está comunicando isso a algumas pessoas nessa hora. Deus está fazendo algo extraordinário em sua vida nessa hora. Será que você não consegue ver? A palavra está sendo entregue para você. Ele só está dizendo: recebe, filha, recebe a palavra que eu estou te dando. Eu estou entregando para você. Alguém disse para você que você tem algumas deficiências que vão atrapalhar você no processo. Deus está dizendo para você que isso não vai impedir você de executar o plano que Ele deu na tua mão. Na verdade, Ele vai usar a deficiência como algo que vai exaltar o nome dEle. Aquilo que você acha que é pequeno, que é falho, Ele vai transformar isso em algo para a glória de Deus. E vai conectar você a gente tão maior que você vai ficar assim: meu Deus, de onde veio essa pessoa? É isso. Minhas irmãs, Deus está impulsionando você a tomar uma atitude agora com tudo isso que Deus está falando com você aqui. Você não pode mais ficar parada diante disso que você está ouvindo. Ele está ordenando a você agora: pega a tua ferramenta e pega a espada e vamos embora para a guerra. Vai ter hora que o braço vai cansar quando você estiver trabalhando. Vai ter hora que você vai sentir um peso grande sobre você. Mas aí você lembra que tem um Redentor que está com você, te fortalecendo todos os dias. Você para, descansa, respira, bebe uma água, se alimenta e volta para a obra. Vai ter hora que alguém vai gritar palavras diferentes para você das que você ouviu da parte de Deus. Mas você vai usar a espada para cortar cada palavra terrível que você está ouvindo. E você vai quebrar toda palavra maldita, toda língua que ele se levanta contra aquilo que você colocou no seu coração. Ou melhor, que Deus colocou no seu coração. Você vai levantar a espada, que a palavra de Deus vai falar assim: eu não aceito essa palavra. Eu fico apenas com a palavra que o meu Senhor liberou para mim. É essa que eu guardo no meu coração. E essa que vai conduzir a minha vida até o fim dessa obra. Até o fim da minha jornada. Feche os teus olhos aí. Senhor Jesus, olha essa mulher aí. Olha para ela. Eu já consigo ver que o olho dela já mudou. O sorriso já mudou. O semblante já não é mais o mesmo. Existe agora uma fagulha de esperança acesa nesse coração. Existe uma chama nova que está se aquecendo nesse peito aí. E essa mulher agora, ela vai se levantar para ver uma novidade. Deus reposicionando você para uma obra de reconstrução. Por que reconstrução? Porque você parou de construir. Você se paralisou por causa da oposição. Então Ele está mandando: vai lá agora, vai reconstruir. Porque você parou de construir. Eu vou ter agora um trabalho maior de pegar novas peças para reconstruir. Porque a destruição foi grande. Mas não tem problema. O nosso Deus também sabe reconstruir. E Ele vai fazer isso como ninguém na sua vida. Ele só está chamando você: vem comigo. Eu quero você comigo nessa obra de reconstrução. Levanta do teu lugar, mulher. E toma posse daquilo que Ele está falando com você aqui agora. Começa a escrever aí no chat: eu sou uma reconstrutora de muros. Eu sou uma reconstrutora de muros. Eu vou reconstruir a minha casa. Eu vou reconstruir os meus sonhos. Eu vou reconstruir a minha vida para viver algo extraordinário com Deus. Eu vou reconstruir o meu lar. Eu vou reconstruir o meu casamento. Eu vou reconstruir a minha vida financeira. Eu vou recomeçar de onde eu parei. E eu não vou parar até que Deus complete a obra dele na minha vida e na minha casa. Em nome de Jesus, eu te abençoo com essa palavra e declaro que você, minha irmã, vai ser bem-sucedida nessa obra de reconstrução. E no final, todo mundo vai estar lá de pé, celebrando, adorando a Deus por aquilo que Ele fez através da sua vida. Que Deus te abençoe. Até o próximo sábado. Eu amo demais você. Tchau, tchau.